Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental hoje. Das lives que eu estou fazendo todos os dias, mais ou menos nesse horário, um pouquinho mais tarde. Hoje é um horário um pouquinho mais cedo, que é para engajar outras pessoas também que gostariam de participar e que por algum motivo não estavam conseguindo acompanhar as lives mais no período da noite. Então, estou fazendo as lives para em outros horários também. Então, sejam bem-vindos todos. Boa noite, boa noite. Espero que vocês queiram falar hoje sobre saúde mental, saúde, bem-estar, né? E outros aspectos também. Boa noite. Eu vou começar hoje, então, enquanto o pessoal vai chegando, falando sobre uma coisa bem interessante que eu recebi, uma dúvida que eu recebi hoje de uma pessoa, que ela teve um sonho relacionado a ela estar montando o buquê de flores dela. E foi muito interessante, por quê? Quando a gente fala de alguém estar montando um próprio buquê, eu perguntei para ela assim, tá, mas o que significa isso para você? Porque às vezes montar um buquê de flores pode significar luto, como pode significar vida, pode significar um casamento, se ela estiver ali naquela ansiedade para criar um relacionamento com alguém, ela pode estar montando o buquê do casamento dela, que seria um sonho muito bom, né? Que seria um sonho benéfico. Então, eu perguntei para ela essa relação dela com esse sonho, e depois eu perguntei para ela um pouquinho sobre como seria uma expectativa para ela se isso fosse realmente algo verdadeiro, se isso fosse algo que ela realmente deseja. E ela me falou uma questão que me chamou bastante atenção, que ela não gostava de flores. E por não gostar de flores, gerou um alerta. Falei, opa, peraí, como é que uma pessoa que não gosta de flores, que não tem uma relação legal com flores, de repente está sonhando com isso? Aí eu refleti um pouquinho, falei assim, como é que está seu autocuidado? Obrigado pela rosa. Como é que está seu autocuidado? Ela falou, não estou tendo tempo suficiente para fazer meus processos de autocuidado. Aí eu, então quer dizer que seu subconsciente está te dando um recado que você precisa cuidar melhor da sua saúde mental, desse equilíbrio, dessa perspectiva de saúde. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso e realmente ficou bem claro que ela estava nesse processo de querer buscar esse autocuidado, esse autogerenciamento da sua vida, no sentido de autoestima, valorização, porque você receber um presente, um sonho, quando você está fazendo esse presente, você, enquanto pessoa que está recebendo e fazendo o presente, significa que você está querendo esse cuidado, esse carinho, essa perspectiva de que você pode fazer algo por você. Isso é autoestima, isso é autocuidado, isso é autopreservação. São aspectos interessantes e positivos e benéficos ainda. Então, quando a gente sonha que está num processo de fazer algo por nós, é um sonho legal. Entende que esse sonho pode ser muito positivo se você tiver a consciência de que você pode fazer isso? É muito interessante. Então, a gente cuidou desse detalhe, né, desse autocuidado, dessa atenção a si mesma, e foi uma perspectiva muito interessante. Também existe aqui uma questão da expressão da individualidade. Se a pessoa vive nesse conflito, que ela não sabe como lidar com sentimentos, com essas expressões de coisas que podem vir a acontecer na vida dela, de repente ela sonhar que ela está se presenteando pode ser algo também relacionado a uma necessidade de uma expressão da sua individualidade.
Então, quando a pessoa vai sonhar que ela precisa ter uma individualidade, ela pode estar coletando coisas e unindo. Então, montar esse buquê de flores fez sentido quando a gente abordou essa questão da individualidade para ela. Porque agora existe uma perspectiva. Isso mesmo, Gleice, uma perspectiva de algo que, que ela não gosta e ainda assim faz essa união dentro de um presente. Por quê? Ela estava coletando esses objetos. Então, se ela estava coletando esses objetos e junta e se presenteia, mesmo não gostando, ela estava expressando uma individualidade, que é algo que talvez ela não gostaria de ganhar de alguém, mas é algo que ela pode proporcionar para ela mesma. Então, quando a gente fala que ela pode se proporcionar algo, é interessante nessa perspectiva da individualidade dessa expressão. Também tinha uma questão relacionada ao processo criativo, né? Porque tudo que você em sonho cria, você vai pensar nessa questão de criação. Boa noite, Xandão, tudo bom, amigão? Estruturas de Freud. Mas continuação? Boa noite, Gabriel. Ah, você que é o trovador, não é? Que esteve na minha live ontem? Ou não? Gabriel, seja bem-vindo, obrigado pelo comentário. Estudo Freud, sim, e continuo são. Adorei o comentário, porque realmente é algo difícil, né, de acontecer. Porque quando a gente vai estudar grandes pensadores, e na minha vida eu tive uma formação que me permitiu estudar desde Karl Marx até Nietzsche, realmente ficou difícil ser são, né? E para minha sorte, talvez eu nem precise ser tão são assim, né? Porque um pouquinho de loucura, vir aqui, fazer TikTok, talvez esteja dentro do meu aspecto de loucura mais saudável. Né? Então, dentro do processo criativo e dessa racionalização que ela teve no sonho também de fazer esse buquê, de fazer isso por ela, existe uma realização pessoal. Muitas vezes a gente pensa que a perspectiva de ganhar algo de você mesmo pode ser algo negativo. Mas será mesmo? Porque quando a gente se dá um presente, a gente está se alimentando de algo que nos falta. Se alimentar de algo que nos falta também pode ser bom. Não precisa ser algo negativo, ou algo que te falte, ou algo que você esteja pensando que é algo ruim na sua vida. Você pode se alimentar disso como algo benéfico, algo saudável, algo positivo para você também. Então, nessa perspectiva, sonhar com essa realização pessoal de fazer e receber algo pode estar ligado ao processo de trabalho também dela. Ó, podem escrever no chat, tá, gente? Amanhã eu vou abrir janelinha aqui para que vocês contem seus sonhos, contem as suas dúvidas sobre a psicanálise, sobre a saúde mental, mas eu ainda não consigo fazer isso porque o TikTok não me permitiu ainda. Hoje é a última live que eu preciso fazer. A partir de amanhã eu já consigo abrir a janela, vocês participarem da live, a gente conversar de uma maneira mais ampla. Enquanto isso não acontece, vocês podem usar o chat, vocês podem ativar o Heart Me aqui, o coraçãozinho laranja, vocês podem me seguir também, que vai ser de grande honra a presença de vocês e os comentários também nos meus vídeos diários, tá bom? Então eu estou lançando de 1 a 2 vídeos por dia, estou nessa semana fazendo live todos os dias, é um desafio que eu me impus para movimentar o meu canal, para que vocês fiquem mais próximas de mim também, tá? Autocuidado e autoafirmação na saúde mental é um dos processos mais legais e interessantes que a gente pode fazer. Nesse sonho que ela sonhou, que ela estava coletando as rosas e montando esse buquê, a gente também vê esse autocuidado. Se presentear como algo positivo, cuidar de si mesma, fazer isso com uma coisa bela, que é uma flor. Se ela não gosta da flor ou se ela gosta, que ainda assim é um processo de autocuidado. Porque se ela idealizou a flor, ela poderia ter idealizado um carro, ela poderia ter idealizado qualquer coisa, porque os nossos sonhos, eles trazem esses aspectos também, que vão ser benéficos ou não, mas eles vão trazer uma representação, algo simbólico, tá? Então, existia essa demanda dela por algo simbólico na vida, que foi também esse processo que ela fez de higiene mental dentro do seu sonho,
e trouxe esses aspectos que eu já mencionei, que é autocuidado, expressão da individualidade, autovalorização, cuidado e atenção, porque ela se presenteou, tá? A live estava programada para começar 9h10, então fiquem à vontade, gente, escrevam, sejam bem-vindos, tá? Boa noite a todos. Todos aqueles que fizerem comentários eu vou fazer questão de responder ainda hoje. Então pode chegar a um ponto que a gente tenha 30, 40 comentários, não tem problema, eu vou responder de um em um. O meu processo aqui ele tende a ser mais dinâmico mesmo e eu quero a participação de vocês, tá bom? Então, saúde mental, no aspecto mais amplo, é quando a gente está em equilíbrio, id, ego e superego. O equilíbrio entre essas forças e essas pulsões que Freud nos trouxe é uma das coisas mais difíceis também de serem conseguidas. Por quê? Nós temos um instinto primitivo, que é o id, nós temos um superego, que ele é construído durante a sociedade, as nossas reflexões. Não sonhar tem algum reflexo com saúde mental? Tem, pode até ser bom. A pessoa que sonha muito, ela pode sofrer, inclusive, com seu sonho, tá? Se você não está sonhando, pode ser que você tenha algum tipo de bloqueio de acesso ao seu subconsciente, como pode ser também que você não esteja conseguindo projetar essa comunicação com o seu subconsciente. Existem pessoas que se bloqueiam tanto em suas vidas, não conseguem ter esse dinamismo necessário consigo, que podem não ter sonhos. Porque o processo de sonhar, ele é contínuo, ele é necessário e ele vai acontecer. Só que algumas pessoas têm essa questão que não conseguem lembrar do sonho. Todos nós sonhamos. Então, você não lembrar do seu sonho pode estar relacionado a algum trauma, porque às vezes quando você era criança você teve um pesadelo, e esse pesadelo fez você não querer lembrar dos seus sonhos. Então, o equilíbrio e a saúde mental não tem a ver com sonhar ou não. Mas os sonhos são sim um recado do subconsciente, e se você consegue sonhar, se você consegue ter essa amplitude dentro do seu convívio, do seu dia a dia, isso vai te fazer bem. Se você lembrar do sonho, coloque aqui no chat, traga para que a gente possa discutir, tá bom? E comentar sobre ele. Gente, vocês estão conseguindo escrever no chat, né? Qualquer dúvida, podem me falar, tá bom? Então, aqui dentro do aspecto de saúde mental, a gente vai ter essas três forças, que é a força primitiva, o id, e a força do superego. Essas forças, elas vão ficar em conflito com o ego. E o ego vai ficar sendo bombardeado por essas forças a todos os momentos, todos os momentos, todos os momentos. E quando que a gente começa a não ter mais esse bombardeamento de informações e bombardeamento dentro do ego, do superego e do id? Quando a gente entra em equilíbrio entre as forças. Então você vai ter um panorama de equilíbrio quando você começa a ter um diálogo com essas pulsões, com essas forças, com essas magnitudes de forma saudável. E aí, talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente possa ter em nossas vidas, que é justamente ter esse equilíbrio, né? Porque a força primitiva do ego ela é muito forte. Já a força do superego, que é a sociedade, vamos colocar assim num patamar mais amplo, seria essa força dessa sociedade, ela consegue ser mais forte ainda. Então o ego ele fica aqui, tentando balizar essas forças. E a gente pode ter um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio da nossa saúde mental, quando a gente entra nesse conflito entre um desejo do id e uma imposição do superego para que aquilo não aconteça. E aí o ego fica assim, meu Deus, eu respeito a quem? A minha força primordial de instinto de sobrevivência ou aquilo que a sociedade me proíbe? Então alguns desses embates vão gerar fissuras, vão gerar traumas, vão gerar aspectos negativos. E isso pode gerar sim um adoecimento e uma perda aí da saúde mental. Mas isso não quer dizer que esse processo aconteça dependendo ou não de algum trauma. Ela pode simplesmente acontecer. Porque aconteceu. E aconteceu porque tinha que acontecer.
E essas forças, elas estão na gente a todo momento. Eu estou aqui na live com vocês, eu estou vendo o número de espectadores, eu estou vendo se alguém vai me presentear, eu estou tendo visões aqui do chat. Então, tudo isso vai gerando, meu Deus, tem pouca gente assistindo, meu Deus, o chat não está comentando, meu Deus, eu não estou recebendo inscritos. E tudo isso vai gerando energias que o meu ego fala, calma André, você está com 5 minutos de live. O superego fala, calma, você vai ficar tranquilo. E o id quer que isso aconteça. Então, pode ser que eu tenha alguns aspectos assim, inclusive de até poderia ter uma ansiedade se eu não entendesse que esse processo é um processo natural. Então, quando a gente começa a perceber esses processos naturais, a gente para com esse sofrimento. Não que eles não vão estar presentes, mas em algum aspecto a gente começa a lidar com eles de outra forma, de outra maneira, com outra perspectiva. Obrigado por gostar da live, Apple. Gente, se vocês curtirem na tela, assim, ó, clicar na tela, vai subir uns coraçõezinhos aqui. E isso é bom também porque mostra que a live está sendo legal e as outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Tá bom? Então, clica aí várias vezes, podem curtir à vontade. E existe um processo também dentro da conscientização desse inconsciente. Algumas pessoas não percebem que existe um subconsciente, um inconsciente dentro da sua mente, que seria essas vozes, essas pulsões, essas energias. Algumas pessoas chegam a confundir essas pulsões, inclusive com pensamentos intrusivos. Por quê? Em algum momento ela não percebeu que isso é dela. Quando alguém vem para mim com pensamentos intrusivos, eu sempre faço duas perguntas. São pensamentos negativos? E são pensamentos seus? Ou você acha que é de outra pessoa? Porque o pensamento intrusivo pode ser da pessoa. É um pensamento que é dela, ela sabe que é dela, mas ela não concorda com aquele processo. E aí isso vai gerar um sofrimento. Então, será que a pessoa não confundiu esse processo? Porque o pensamento intrusivo, pela sua natureza, é algo que não é da pessoa. E pode ser, olha, 90% das vezes vai ser negativo. Vai ser com idealização aí do Setembro Amarelo, vai ser com idealizações negativas. Boa noite, Camilo, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui na live. Vai ser com idealizações negativas. Vai vir um pensamento, quando você estiver em cima de uma ponte, que você tem que se projetar dela. Se você estiver num lago, é como se você tivesse que mergulhar nesse lago. Você não vai ter controle sobre isso. Então, é um pensamento que não é seu, ele é muito forte, e geralmente ele vai criar um trauma. Você vai saber que ele não é seu. Porque os outros pensamentos, eles são comuns, eles vão surgir, e eles vão gerar angústias ou não, com base no seu dia a dia. Então é normal ter pensamentos angustiantes. É normal ter pensamentos se a gente vai conseguir pagar a conta no final do mês. O que não é normal é já sofrer com esse processo. Porque se você está saudável, se você está trabalhando, se você sabe que seu salário vai chegar no final do mês, é normal sofrer com o pagamento de uma conta que você sabe que você vai ter dinheiro para pagar? Não é normal. A normalidade aqui vai estar: tenho que me organizar para fazer esse compromisso, pagar essa conta, tenho que ter meu equilíbrio para continuar trabalhando, como autônomo ou CLT, não importa, eu vou focar naquilo que eu preciso fazer hoje. Porque a conta vai chegar no final do mês, você querendo ou não. Só que o que acontece? Às vezes o sofrimento vem tão grande, obrigado pelo presente, o sofrimento é tão grande, ele é tão intenso, ele é tão presente na vida da pessoa, que o que acontece? Ela simplesmente não consegue controlar aquilo. E ela vai se projetar no futuro como se ela tivesse que honrar aquele compromisso hoje. Então ela tem que resolver aquilo hoje e no agora. Se ela não resolver isso no hoje e no agora, ela vai ter esse sofrimento. Ó, gente, pode comentar, fiquem à vontade, tá? Curtam a tela, dá um tapa aqui, ó, na minha testa. Faz o coraçãozinho subir aqui na live, tá bom? Então, ter a conscientização desse inconsciente, muitas vezes ela é necessária. Por quê? O processo de você perceber que você tem algo em você, que você não tem um controle, que você não tem um domínio, pode gerar até um processo de ansiedade.
mas ele vai gerar também um equilíbrio. Porque você sabe que existe uma pulsão aqui que você não controla, mas que você tem acesso. E tendo acesso, você consegue agora controlá-la. Se o pensamento intrusivo está ligado à ansiedade, sim, pode estar, né? Muitas pessoas têm esse processo desse pensamento intrusivo que vai gerar uma ruptura na psique dela. E essa ruptura vai gerar esse trauma. Porque esse pensamento intrusivo ele pode ser tão forte, mas tão forte, que é como se fosse um tapa. É como se fosse algo que você efetivamente não tem controle. Boa noite, doutor Elias. Seja bem-vindo à live. Me manda umas rosinhas aí para você ficar em primeira aqui, ó. Gente, para quem não conhece, o doutor Elias é um parceiro que a gente está trabalhando aí junto já há algum tempo. Ele tem uma clínica aqui em Cajamar, então siga o perfil dele, ele também faz live, tá bom? Assim como o Id também está aqui, ele também faz live todos os dias. São pessoas fantásticas aí que vocês vão gostar muito. Oh, obrigado pelo coração. Bom, vamos lá. Então, assim, o pensamento intrusivo, gente, ele é um processo que realmente você vai perceber que não é seu, que ele é muito forte, ele é muito denso e ele vai gerar um sofrimento. O quanto que ele vai gerar um sofrimento, a gente não tem controle. Que loucura é a nossa mente. A nossa mente ela é dotada de um poder tão grande, mas tão grande, de nos fazer o bem ou nos fazer o mal, que ela vai reger nossas vidas. Não tem como a gente ter equilíbrio se a gente não focar na nossa saúde mental. A Elisa Santos está dizendo boa noite, obrigado por estar aqui na live, Elisa, seja bem-vinda. Gente, o chat está aberto, ele é de vocês. Tirem suas dúvidas, tá? Não volte para a cama hoje com aquele sonho mal interpretado, com aquela dúvida que vocês têm sobre o seu inconsciente, sobre o seu processo de saúde mental, porque isso vai fazer mal a vocês, né? Então, aproveitem esse espaço, que eu estou doando aqui a minha hora para que vocês tenham acesso a essas informações com qualidade, com essa participação, tá bom? Flor do Deserto, boa noite. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? Hoje a gente está falando aqui de conscientização para ter essa saúde mental. Setembro Amarelo, eu sei que vocês ficam cansados desse assunto, mas é necessário, gente. Se a gente não tiver pelo menos um mês do ano, obrigado pelo presente, para discutir sobre saúde mental, a gente vai estar muito rendido, né? Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa ter essa paz de espírito, e existem processos que podem facilitar isso. Oh, obrigado, doutor. Obrigado pelos presentes. Vamos lá. Então, a gente precisa desse equilíbrio para que a gente possa sempre dar o próximo passo. Isso não quer dizer que dar o próximo passo seja algo fácil. Porque a nossa mente ela é dotada de coisas positivas e negativas, que elas vão acontecer. Você gostando ou não, você vai ter interferências externas e interferências internas. Muitas vezes o eco que a interferência interna faz é muito grande. É muito grande. Por quê? Se você tem alguém na sua família que vive falando para você se alimentar melhor, você escuta? Falem para mim, gente, vocês escutam essa pessoa? Mas o dia que você decide se alimentar melhor, você se respeita. Pode durar uma semana, mas você se respeita, não é mesmo? Porque você decidiu. Não foi alguém ou algum processo que decidiram por você. Oi, Id, seja bem-vindo, tá bom? Gente, ó, sigam essa pessoa aqui, sigam também o Dr. Elias, os dois fazem live, são ótimas pessoas e, ó, cliquem na tela aí para vocês curtirem, tá bom? Só não sai da live. Então, a gente precisa chegar num cenário, talvez, dentro de uma perspectiva aqui, para chegar na saúde mental, que seria uma maturidade emocional. Maturidade emocional é uma questão que tão pouca gente tem, tão pouca gente consegue viver isso. E eu tô falando sério, gente. A maturidade emocional ou afetiva é uma das coisas que mais aparecem dentro da clínica para que a gente lide melhor com isso. A gente precisa ter essa saúde emocional,
A gente precisa ter essa saúde afetiva porque a gente lida todo momento com sentimento de ódio, amor, frustração, ambivalência. As emoções que a gente tem do nosso companheiro, as emoções que a gente tem dos nossos afetos. Quando alguém chega para você, essa pessoa é importante para você, você não escuta ela, porque essa pessoa tem um acesso a você, ela tem um acesso ao seu superego, porque ela te ajudou a construir esse processo. Pais, mães, avós, todos vocês conseguem ter acesso a essas pessoas que são referências em nossas vidas. E são essas pessoas que, quando partem, geram a maior dor, a maior frustração, o maior sentimento de vulnerabilidade, o maior sentimento de incapacidade. Obrigado pelo presente, Flor. Então, assim, são pessoas que elas são tão importantes nas nossas vidas que elas desequilibram a nossa saúde mental só com a perspectiva de perdermos elas. Deus me livre de perder alguém importante na minha vida. Não é isso que a gente sempre fala? Mas isso pode acontecer por conta de questões do presente, do passado ou do futuro. Quem está no futuro está na ansiedade. Quem está no passado não necessariamente esteja no processo depressivo, mas pode estar também no processo depressivo. E quem está no presente pode estar em um equilíbrio. É claro que eu penso no futuro, isso é planejamento. É claro que eu penso no meu passado, isso é dar valor à minha história. Todos nós temos uma história, e essa história precisa ser respeitada, amada, cultivada, porque senão a gente perde quem nós somos, né? Todos nós somos um processo de crescimento que ele existe em nós. Todos nós precisamos pertencer a algo. E esse algo é a nossa história. Um médico, né, doutor Elias está me dando tantas flores hoje, obrigado, doutor. Esse médico, ele estudou tanto e ele precisa respeitar a história dele. Então ele vai colocar um preço na sua consulta, porque ele sabe o valor desse estudo. Ele sabe o valor da história dele, da luta dele. As pessoas não valorizam suas próprias histórias muitas vezes. E isso não é legal. A gente precisa ter esse equilíbrio, valorizar as nossas lutas, valorizar as nossas histórias, porque é isso que dá uma paz para a gente se mover, não é? A Elisa falou assim, gente, mente equilibrada diante das frustrações passadas, né? Você pode ter frustrações passadas e manter o seu equilíbrio mental ou não, porque cada pessoa é uma, né? Assim como um medicamento que pode te curar, pode chegar a fazer mal para alguém. Mas ele não cura? Ele cura para 99,9% das pessoas, mas até aquela pessoa que é alérgica. Então, você pode estar preparado nesse processo para ter essa questão dessa cura. E outras pessoas não. Né? Então, por isso que a gente precisa balizar, perceber, estar integrado nisso, porque é isso que nos vai, dentro do processo de saudável, né, do processo de equilíbrio, nos dar um resultado benéfico ou não. Além disso, nós temos um processo que é cultivar esse amor, né, do nosso dia a dia. A gente precisa valorizar. Olha, alguém ativou o coração, eu não vi quem foi, tá? Perdão. Eu estava com 5, agora estou com 6. Mas ativem, tá, gente? Isso ajuda muito aqui na live. Podem escrever também no chat, vocês que chegaram agora. Nós estamos com quase 50 pessoas. Sejam bem-vindos todos. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Então, façam acontecer aqui o chat, tá bom? Quis dizer que devemos ter uma mente equilibrada diante das frustrações passadas. Isso mesmo. Só que isso é muito difícil, né, Elisa? Ter essa mente equilibrada diante das frustrações é uma das coisas que podem gerar ansiedade. Se você pegar uma pessoa que ela está num processo ansioso, quase patológico ali, aflorado assim, com a flor da pele, você precisa de muito esforço para segurar esse equilíbrio. Então, muitas vezes, o que acontece? Ela vai segurando esse esforço, segurando esse esforço, segurando esse esforço, requerindo esse esforço dela mesma. E quando acontece uma crise, é porque ela não consegue mais segurar esse esforço. Ela não cabe dentro dela mais. E esse é muito duro quando isso acontece.
né? É uma coisa assim que realmente não dá para desejar nem para o pior inimigo. Quem dirá para alguém que a gente ama, né? Esse esforço necessário para conter esse processo ansioso é uma das coisas mais exaustivas que podem acontecer com alguém. E a pessoa pode entrar em um processo ansioso mais forte ainda por não conseguir controlar aquele processo ansioso que está gerando nela. E aí vem essa explosão de acontecimentos, essa explosão de sentimentos. É isso mesmo, Elisa. É isso mesmo. Nossa mente é capaz de nos fazer doenças psicossomáticas? Opa, com certeza. Aliás, doenças psicossomáticas são produzidas 99% pela nossa mente, né? São doenças que a nossa não capacidade de lidar com alguma situação, com algum fato, com alguma expressão, vai gerar essa angústia, essa ansiedade, vai promover esse sentimento e a gente vai somatizando isso. Somatizando 1, 2, 3, 1000 vezes. E quanto mais a gente somatiza, mais difícil fica de lidar com aquilo. E aí a gente explode. Não tem como conter. A doença psicossomática é basicamente esse fim da linha. Algumas pessoas vão ter a doença psicossomática para o hype, ansiedade. Obrigado, Isa, pela flor. Obrigado por estar na live também. E outras pessoas vão ter para depressão. Algumas doenças como fibromialgia e outras psicossomáticas têm esse fundo, né? Eu quero trazer o Dr. Elias uma noite aqui para falar com vocês justamente sobre essas doenças de fundo emocional e como a gente ter essa saída na parte médica também, porque às vezes o atendimento vai ser multidisciplinar. Aqui a minha abordagem ela é para a psicanálise e também faço análise de sonhos. Então, se alguém tiver algum sonho, alguma dúvida sobre essa questão das doenças psicossomáticas, vai escrevendo aqui para que a gente possa conversar, tá bom? Estou tentando compartilhar com a Chan e não estou conseguindo. Uai, Id, não sei o que está acontecendo. Você não está conseguindo compartilhar a live? Gente, ó, para compartilhar a live, clica ali embaixo em compartilhar, tá? Aí você clica nas pessoas que estão em cima. Pode clicar no máximo que vocês conseguirem. E aí vocês enviam para as pessoas. É uma da forma de compartilhar essa live com mais gente, porque quanto mais pessoas aqui, mais interessante fica, não é mesmo? Quanto mais pessoas interagindo com o chat, quanto mais pessoas trazendo suas ideias e suas dúvidas, mais a gente cresce, mais a gente evolui. Então a gente precisa dessa maturidade emocional, ou essa maturidade afetiva. Existem pessoas que têm a maturidade afetiva, lidam muito bem com seus relacionamentos, mas quando chega em casa, desabam. Conhece aquela pessoa que chega do trabalho e só consegue chorar? Ela não se apegou ao pessoal do trabalho, ela está em sofrimento. Ela não consegue ter essa maturidade emocional para lidar com o seu dia. Ela não consegue promover essa saúde. E isso é sofrimento também. Elisa, eu tive uma depressão muito forte, mas que me ajudou a assumir, primeiro foi com Deus, segundo os médicos, terceiro meu esforço. Nós temos um processo, Elisa, que a gente precisa se apegar a algo que são maiores que nós. A religião, ela entra justamente nesse aspecto de ser algo superior. Nós precisamos nos apegar a isso. A religião, ela entra nesse processo como um alimento, entra em nossa mente, em nossas bocas, né? Ela nos faz ter essa sensação de que estamos alimentados, que estamos completos, que estamos mais fortes. A religião, ela entra nesse aspecto. E não importa aqui qual a religião, tá? Não importa. De todas as faces da religião, todas elas vão fortalecer a pessoa correta para aquela religião. E é por isso que a gente tem que respeitar todas. Porque aquilo que serve para você pode não servir para outra pessoa e ela vai buscar aquela que vai fazer bem para ela. Sim, com certeza, a medicina ela é uma das coisas que mais nos ajudam a sair de crises, porque muitas vezes a questão não é
dentro da nossa psique, dentro do nosso subconsciente, desse conflito com o superego. O nosso sofrimento ele pode estar balizado em uma deficiência de algo, vitaminas, sais, um neurônio ali que não está conversando com o outro da maneira correta. E é por isso que a medicina moderna existe, ou a tradicional chinesa também vai ajudar as pessoas com esse aspecto desse reforço para que você, junto ao seu esforço, com a sua luta, com a sua batalha, supere qualquer doença dentro da depressão, da ansiedade, o trabalho associativo para as doenças psicossomáticas. Tudo isso são processos integrativos. Isa Oliveira, eu trabalho o dia inteiro rindo, chego em casa eu choro. É isso mesmo, Lisa. Esse sofrimento é porque alguma coisa que você tem que se exaurir para ter esse sorriso no seu dia a dia, quando você chega em casa, não tem como manter isso. Só que existe um processo aqui. Quando você é casado, quando você tem filhos, você precisa sorrir também com eles. E essas pessoas vão te dar forças para que você supere essa noite e amanhã esteja sorrindo novamente. Mas cuidado com esse processo para que ele não te gere esgotamento. Por quê? Você vai fazer isso uma vez, aliviou com choro. Processo físico. Você faz isso amanhã, choro novamente. Isso acontece amanhã de novo, mais choro. Então só cuidado porque uma hora o choro pode não bastar. E é por isso que a gente vai fazer análise, tá? Eu sei bem quem você é e sei que a gente vai fazer análise. Você só precisa me passar o dia que a gente vai fazer. É isso que você está me devendo. O único que pode curar tudo. É isso mesmo. Depois que adotei a atividade física, as músicas e etc. A música positiva, a atividade física, tudo isso são processos que vão somar para que a gente tenha a saúde mental. Por quê? O que a música faz dentro do nosso processo psíquico? A música tem um poder que ela pode nos roubar do aqui e agora. Se o aqui e agora está gerando sofrimento para você, a atividade física, a música, um filme, um lazer, ela pode entrar como esse processo de cura, porque ela vai te roubar desse cenário. Obrigado, doutor Elias. Seja bem-vindo aqui ao time da live. Gente, aqui ó, segue, clica no coraçãozinho laranja, porque essa semana eu vou fazer live todos os dias, tá bom? A minha proposta aqui é que seja mais ou menos 1 hora. Ontem eu estava com 10 pessoas, hoje eu estou com 50, estou muito feliz. E obrigado a todos pelos presentes também. Obrigado, Gleice, por se juntar ao time. Oi, Neia, boa noite, tudo bem? Você não sabe mais o que é sorrir, né? Algumas pessoas podem estar nesse momento hoje que não conseguem mais estar presentes o suficiente para entender que a vida é uma dádiva e é um presente divino. Isso não precisa ser fruto de dor, tá, Neia? Ou de uma autocrítica. Isso, na verdade, é só um processo que você está vivenciando hoje. Mas você sabe que você já teve momentos felizes. Você sabe que você já superou muitas coisas na sua vida. Tenho certeza que a sua luta já foi grande. E é por isso que hoje você não consegue sorrir. Mas amanhã pode ser diferente. Só não desistir do processo. Se você estiver tomando medicação, continue tomando medicação. Pode me procurar que a gente faz análise também, ou hipnoterapia, tá bom? Boa noite, doutora Vanessa, advogada. Olha só quanta gente. Obrigado, Meia, por estar partilhando a live. Gente, partilhar a live, clicar na tela para gerar o coraçãozinho aqui, dar presente. Tudo isso faz com que a live cresça e mais pessoas entrem e o processo fique mais legal para todo mundo. Passei 5 anos lutando com a minha filha, levei ao médico, fiz terapia, a família ajudou muito. Flor do Deserto, muitas mães não passam pelo processo desse sofrimento dentro da mente delas, mas vê isso no filho. E quando a gente vê isso nos nossos filhos, eu acho que não tem dor maior para um pai, para uma mãe.
você vai levar para terapia, você vai levar para o médico, você vai tirar da cama, você vai jogar balde de água se essa pessoa não quiser tomar banho. Você vai fazer tantas coisas que vão parecer absurdas que você vai falar que a luta vai valer a pena no final. E essa luta, quando ela vai valer a pena, é quando a gente vê nossos filhos bem. E aí sim vem um sentimento de vitória. Aí sim vem um sentimento de pertencimento. Porque o bem para essa pessoa pode ser o simples fato dela acordar de manhã e sair da cama. Mas vai ser uma vitória. E essa vitória tem que ser louvada. Louvada. Amanhã, Flor, se você quiser entrar, subir, tá? Flor do Deserto, quiser subir para fazer esse testemunho e quiser contar pra gente da sua história, eu vou conseguir abrir para você subir e contar se você tiver esse desejo, tá bom? Obrigado, Sara. Ó, quantos presentes, obrigado mesmo. Eu tô rolando o chat aqui, gente, eu vou chegar nas mensagens, tá? Eu estou com 39 mensagens para ler, então eu estou chegando aos poucos. Então fiquem que eu vou ler e se vou chegar na mensagem de vocês. E se por acaso eu chegar e se eu não estiver aqui, vai ser muito triste, né? Flor, é um processo, Flor do Deserto, é um processo muito doloroso. Eu não tenho dúvidas que para você foi um sentimento de tanta impotência, mas tanta impotência, que você provavelmente tentou pedir para Deus para que essa dor viesse para você e saísse dela. Eu não tenho dúvida disso, tá? Porque é isso que uma mãe faz por um filho. E muitas outras coisas, né? Que a gente sabe que não tem preço aí, que os nossos pais fazem por nós. Músicas que trazem esse barulho de cachoeira, de chuva, música de ninar, também tem poder, gente. Vocês acham que não funciona? Quando você pega uma música dessas de ninar mesmo, para acalmar a mente, elas têm poder para uma criancinha. Que a criancinha, muitas vezes, ela não está conseguindo ter aquele processo de sono, e aquela simples musiquinha, tim, 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 faz a criança dormir. Assim como se você colocar o mundo bita, a criança vai começar a pular e vai começar a girar. Né? As músicas têm esse poder de nivelar os nossos sentimentos, o nosso estado de espírito, não é mesmo? Oi, Fabiana. Bipolaridade, tá? Se você está sofrendo da bipolaridade, ou se alguém perto de você está sofrendo, não tem como saber o motivo, a não ser que a gente faça o processo de análise, que é justamente para localizar esse motivo. Mas a bipolaridade, ela pode surgir nas nossas vidas por diversos motivos. E esse motivo não precisa ser algo que, quando a sociedade olha, ela pode até te julgar falando assim, mas isso não é motivo para isso tudo. A pessoa desenvolveu uma bipolaridade porque perdeu o emprego, ou porque terminou um relacionamento que nem era saudável para ela. Por quê? Existe um processo que vai ser somatizado e ela pode desenvolver essa oscilação de humor, que ela vai estar, por exemplo, 6 meses no down, 6 meses na ansiedade, 6 meses com depressão. Por quê? Existe uma desregularização ali também da parte psíquica. Você vai ter que procurar um médico, se é que não procurou, fazer o seu tratamento para verificar se não está faltando algo aqui que possa te ajudar com a parte medicamentosa, mas entender a causa, só análise, tá? Só análise. Néia, se você não está tomando medicação e não está conseguindo encontrar a sua alegria de viver, me procura no chat. Eu vou te dar uma sessão de hipnoterapia, se você aceitar, para que a gente fortaleça essa alegria dentro de você e você se reconecte com ela, porque essa alegria está no seu subconsciente. Obrigado por se juntar aqui à live Influência. Existe um processo no subconsciente que muitas vezes a gente perde a conexão em alguns aspectos dele. E a hipnose pode te ajudar a fazer essa reconexão e facilitar para que você acesse essa alegria de novo dentro de você. Ela está em você. Ela existe. Só você não está conseguindo acessar. Tá? Às vezes eu estava dentro do banheiro e chorava, mas ficava forte na frente dela.
A Flor do Deserto, para quem entrou agora na live, ela está contando de um processo que ela teve com a filha dela, ou filho, não lembro agora o sexo exatamente, de depressão. E para um pai, com certeza, ele vai entrar no chuveiro, ele vai chorar. Vai chorar o banho inteiro. Vai deitar na cama, vai chorar. Porque é uma dor muito grande. Muito grande. Não dá para se aguentar. E que bom que você teve essa dor, Flor do Deserto. Que bom, tá? Porque senão você não teria nem forças para lutar por ela. Ou por ele, tá? É isso mesmo, por ela, né? Agora que eu vi o dela aqui. Fico muito feliz que você conseguiu superar isso com a sua filha, que vocês estejam saudáveis hoje ou dentro desse processo, tá bom? Olha só, nós atingimos 80% da meta de presentes e de inscritos aqui. Obrigado, gente, por todo esse esforço que vocês estão fazendo aí e valorizando a criação do conteúdo. Tinha dias que não queria tomar banho. A pessoa que está em depressão, ela não tem perspectiva. Ela vai tomar banho para quê? Né? Ela vai sair da cama para quê? Para quê? Ela não consegue ver esse processo acontecendo na mente dela. Quando você está naquele processo automático de trabalho, você tem que estar ali trabalhando todos os dias, você está nesse ciclo, esse ciclo te dá um motivo para acordar cedo também. E às vezes você vai precisar desse motivo. A pessoa que está em depressão, independente dela ter trabalho ou não, ela não tem essa perspectiva mais. Ela perdeu essa conexão com essa perspectiva de ter uma vida saudável. E é por isso que ela não toma banho, ela não quer escovar os dentes, ela não quer se cuidar, ela não quer sair da cama porque ela não vê sentido mais em sair da cama. E é por isso que há tanto sofrimento nesse processo. Oi, Id, tudo bem? Obrigado por estar aqui, por estar acompanhando a live, por toda a valorização que você dá também ao meu trabalho, tá bom? Sim, muitas vezes, eu vou contar amanhã. Por favor, tá? Flor do Deserto, eu faço questão que você venha aqui e conte pra gente esse seu processo de adoecimento com a sua filha, porque isso também te adoeceu, eu tenho clareza sobre isso. Pink Floyd pode acalmar, sim. How wish you are here, né? Você pode ter esse desejo que a outra pessoa esteja com você, assim como a sua calma também esteja com você. Isso é muito bom. O Id, não importa a música, tá? Música de niná, rock and roll, metal pesado. Eu não sou do heavy metal, mas uma das coisas que mais eu gosto de ouvir para me acalmar é uma banda chamada Angra, que foi uma banda que tem um sentimento afetivo comigo, que o meu primeiro show da minha vida foi nessa tal banda Angra. E acabei de ir agora no show comemorativo de 20 anos dela, foi muito legal. Tenho dificuldade de aceitar as coisas. Outra flor, olha, tem a Flor do Deserto e agora só a Flor, que é outra pessoa. Dificuldade de aceitar o quê, Flor? Fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Para que a gente possa discorrer melhor e ser mais útil dentro dessa perspectiva sua de dor, tá bom? Muito obrigado de coração, Fabiana. Que isso, estamos aqui para crescer juntos, tá? Fale mais sobre o seu aspecto da bipolaridade. Vamos conversar sobre isso. Aqui é um lugar para que a gente faça essa reflexão e ajude outras pessoas também com a nossa dor. Não precisa se expor, não precisa falar que é com você, se é com alguém. A ideia aqui é que a gente pelo menos comece a elaborar melhor esse processo desse adoecimento, para que você busque outras saídas também e saia de uma maneira mais saudável desse processo. O bipolar, ele sempre vai procurar ajuda na parte da depressão. Porque ele vai oscilar, né, entre a ansiedade e a depressão. Só que quando ele está ansioso, é tão legal estar ansioso, porque ele viveu a depressão, que ele acha que ele está super bem. Só que é nessa fase também da ansiedade que ele vai contrair dívidas, que ele vai brigar com Deus e o mundo, porque ele está muito aflorado. Não está nesse equilíbrio, nessa saúde mental que a gente tem essa proposta. E quando ela está na depressão, ela vai procurar ajuda do médico. Então, a pessoa vai no médico e fala assim: doutor, eu tenho depressão, eu não consigo sair da cama. Aí o doutor, opa, legal, vou te dar medicação para a depressão. O que acontece? A ansiedade vai lá para cima, ela tem esse pico de ansiedade e acha que ela está curada. Só que ela não vai no médico também quando ela está assim, porque ela abandona o tratamento. E aí ela fica oscilando sempre
nesses aspectos. Então, se você tiver em bipolaridade, só busque tentar também ir no médico quando tiver ansiosa também, quando tiver nesse processo de muita euforia, para ele regular a sua medicação. E aí você sai desse processo, tá bom? Ah, o influencer me mandou uma mensagem. O influencer, você quer me agenciar, né? Você é uma agência, eu sei. Por enquanto não, tá, meu amigo? Obrigado, não estou procurando agência ainda. Eu acho que eu tenho que crescer mais de forma orgânica ainda para atingir mais meu público, tá? Boa noite, Mara, tudo bem? Eu sei que a gente já conversou. Eu lembro de você. Obrigado por estar aqui na live. As redes sociais podem ser vilãs da saúde mental? Oh! Se elas não forem a principal vilã, eu não sei o que é, viu? Por quê? Antigamente, antes das redes sociais, você tinha acesso a notícias ruins, por exemplo, quando você abriu o jornal e era uma notícia de ontem, ou uma notícia de antes de ontem. Aí você lia aquilo para se informar. Você lia aquilo talvez sem um sentimento agregado àquilo. Você poderia até ficar em luto por um acidente que tivesse acontecido, ele tinha levado a vida de muitas pessoas. Mas agora, nas redes sociais, o que acontece? Você vê a foto do que aconteceu. Não existe mais uma curadoria que mostra uma cena que não dê para ver aquilo escrachado. Não tem mais um processo de você ir digerindo aquela informação porque você está lendo um texto. Pegue um jornal, leia ele inteiro. Você vai demorar um dia inteiro para ler esse negócio. E não vai chegar nem nos obituários. E você vai demorar para ler aquilo. Na rede social, você dá scroll, 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 você viu morte, assassinato, você viu coisas ruins, você viu pessoas que você gostava tanto que agora estão aplicando golpes, você vê pessoas em sofrimento, pessoas que fazem uma coisa e agora outra, e outra, e outra, e outra. Obrigado, doutor Elias. Gente, ó, siga o doutor Elias, ele tem uma clínica em Cajamar, a clínica dele, eu já estive lá, vou estar lá sábado, inclusive. Se alguém quiser me encontrar pessoalmente, eu vou estar lá sábado, me manda mensagem pra gente combinar o horário, tá bom? As redes sociais podem ser vilãs da mente. Ah, já li essa mensagem. Sim, tá? São vilãs da saúde mental, porque elas nos colocam dentro de uma perspectiva de saturação muito fácil. Você se satura. Simplesmente não tem como não se saturar com o volume de informações que são geradas e agregadas dentro da rede social. Tá bom? Oi, Elisa. No começo você tomou sertralina, né? A sertralina é um medicamento que a gente entende que seja um medicamento de entrada. Se ela não resolveu a sua questão, talvez você tenha que conversar com o seu médico para dosar ou até trocar essa medicação, né? Mas é importante falar sobre isso com o seu médico. O doutor Elias até te respondeu aqui, tá? Por quê? Toda medicação precisa ser tomada com uma constância. E muitas delas vão precisar do processo de desmame também. Toda pessoa que chega na minha clínica, eu converso com ela e o primeiro pacto que a gente faz antes de começar o processo de análise é: nós não vamos mexer na sua medicação. Quem mexe na sua medicação é o seu médico. E esse pacto tem que ser respeitado por todas as partes. Ela vai tomar a medicação e se tiver que alterar, quem vai alterar é o médico. E eu vou perguntar para ela toda semana: você tomou sua medicação de forma correta? É um processo chato, mas é necessário, gente, porque essas medicações que vão nos dar essa saúde mental, elas precisam de um tempo para agir. Algumas vão ser de longa duração e outras vão precisar ser retocadas ali ou até tiradas. Muitas pessoas saem da sertralina, saem da fluoxetina, só que tem que ser um processo muito bem assistido, porque senão existe efeito rebote e é pesado, tá bom? Sim, tem um mês que ela casou. Ah, faz um mês que a sua filha casou, Flor do Deserto. E te trouxe muitas alegrias, né? Gratidão. Quando a pessoa vence a depressão e uma mãe
olha para as vitórias dela, eu acho que não existe coisa melhor na vida, né? Nossa, tô até arrepiado aqui da vitória que vocês tiveram. Que bom que você pode compartilhar isso com a gente hoje. Vamos lá, estou chegando nas mensagens. Processo depressivo, mania versus mania, isso mesmo. Dentro da bipolaridade, né, doutor? Wish You Were Here é a música mais top do Pink Floyd. Eu amo essa música, fico calminho. Com certeza. Além de ser uma música maravilhosa, quem não souber ler, ter a interpretação da música em inglês, busque no site, busque a letra, vocês vão ver que é uma música de romance do Pink Floyd, muito legal. Me passaram da depressão, depois desanimei da ansiedade e veio com tudo. Desvelaxina, é isso? Desvem, que você falou, deve ser desvelaxina, a medicação. Quando você vai tomar a medicação para depressão, Wesley, tem que estar bem acompanhado com o médico. Eu sempre falo, gente, começou a medicação, marca o retorno. Começou a medicação, marca o retorno. Não dá para ficar sem retorno com o médico, porque isso vai dar ruim. O efeito rebote de algumas medicações vão fragilizar a pessoa. Vão fragilizar mesmo. Então tem que tomar cuidado, porque daí vem ansiedade, vai vir talvez até uma euforia, Wesley, que você não consiga lidar. E vai te fazer mal, né? Boa noite, Vanessa Carla. Que bom te ver aqui na live. Para eu falar um pouco sobre a hipnoterapia? Falo, vamos lá. Espero que as pessoas não saiam da live porque eu mudei o assunto. Fiquem que eu retomo, tá bom? Gente, hipnoterapia é basicamente uma cartinha de amor que a gente faz juntos, eu e a pessoa que está sendo hipnotizada, e a gente coloca dentro do subconsciente dela, gera um nozinho nessa cartinha e projeta essa cartinha lá no pré-consciente dela, para que ela tenha acesso a essa cartinha de amor. Essa cartinha de amor pode ajudar a pessoa com emagrecimento, com a depressão, com a ansiedade, com parar de fumar, com parar de usar tóxicos, para ter mais foco no trabalho, para ter mais foco nos estudos. É uma cartinha de amor que a gente constrói juntos. Eu instalo ela no seu subconsciente junto com você e você vai ter acesso a essa cartinha para ler e reviver e revisitar a todos os momentos. E existem alguns processos mais leves também, que não são tão profundos lá no subconsciente, que seria um processo de ancoragem, um processo de mensagem que você deixa já no pré-consciente, para pessoas que ainda não aceitam o processo da hipnoterapia, que tem alguns tabus. Aí, ó, perdi 10 pessoas na live porque eu vou falar de hipnoterapia. Vamos lá, já vou voltar, tá, gente? Depressão minha foi tão forte que meu corpo estava saindo do controle. Naquele momento, comecei a dançar para retornar. Sabia que tem algumas pessoas, Elisa, que dentro do processo depressivo vão ter algumas perturbações do sono, inclusive aquele terror noturno, pesadelo noturno, aquele congelamento que a pessoa fica naquele estado, ou dentro da ansiedade, ou dentro da depressão, que ela não consegue mais sentir o corpo. Vai vir um formigamento, vai vir uma falta de perspectiva de vida. É uma das coisas muito duras, muito duras. Elisa, você não... Não, hoje já estou libertada e curada. É isso mesmo. Que bom que você está libertada dessa depressão, que bom que você está curada. E que bom que você está aqui hoje escutando sobre saúde mental, porque você dá valor a isso. Não é mesmo? Você sabe a dor que é e a luta que é para sair dessa dor que você já sentiu um dia. Flor do Deserto, você pode fazer quantas perguntas você quiser enquanto a gente estiver na live. Ou depois no chat, tá? Se for alguma coisa muito pessoal, eu prefiro que você me mande depois no particular. Mas aqui na live, perguntas gerais, perguntas genéricas, façam. Que é para vocês. Esse momento aqui é único e é para vocês. Aproveitem.
Você começou a namorar na época da depressão ou quando você se curou da depressão? Porque algumas pessoas procuram relacionamentos quando estão em ansiedade ou na depressão para preencher algo que está faltando nelas. E pode não ser um processo tão saudável. Então, alguns psicólogos, alguns psicanalistas podem entender que essa pessoa não está nesse momento de namorar, porque pode fragilizar ainda mais o processo dela de cura. E aí algumas recomendações podem ser feitas, mas eu sempre deixo a pessoa livre e faço algumas perguntas chaves para entender o momento dela. Mas eu entendo que todo o processo de namoro saudável, que você saiba a hora de dizer não e a hora de dizer sim, pode te ajudar, inclusive no processo de cura de uma depressão ou da ansiedade. É só encontrar uma pessoa que faça sentido e que te ajude nesse processo para essa cura acontecer. Deixa eu só tomar uma água. Esses dias foi pedido em casamento. Fiquei em depressão, brincadeira, só pra descontrair. Ai, gente, esse Id, ele faz live, ele é um piadista. Ele é um piadista dentro da questão do humor. Mas ele fala de temas sérios também, ele faz a live de janelinha escutando as pessoas. Então, aquela pessoa que tem muita vontade de falar, aí tá uma pessoa que vai escutar vocês. Ele é um guia religioso e dos bons. Isso, para eu falar isso, gente, olha, porque eu já assisti algumas lives dele e é quase uma inspiração. É isso mesmo, exatamente. Obrigado, Elisa, pelo feedback positivo. Depois da depressão, você voltou a namorar. Ah, que bom. Se você conseguiu solucionar a depressão, voltar a namorar é um processo natural, não é mesmo? Então você vai buscar isso como algo que vai te fazer bem. E que bom que você conseguiu superar isso e hoje já ter uma vida mais digna, né, dentro do processo de já estar curada, não estar sofrendo com isso, não ter essas perturbações que é o processo de depressão. Isso mesmo, doutor Elias, depressão não é frescura. Ansiedade, depressão, todas as doenças da mente e frescura não conversam na mesma frase, a não ser que se tiver um não na frente. Infelizmente, nós temos uma sociedade que ela é machista, uma sociedade que não aceita o processo de cura, muitas vezes, e vai entender que alguma coisa é frescura. Para essas pessoas, gente, acho que nem análise resolve, mas dá para a gente melhorar a sociedade aos poucos. As coisas vão evoluir, se Deus quiser. Boa noite, Fia Ribeiro. Obrigado por estar na live. Eu tenho uma amiga que ela é muito dependente emocional das pessoas, se apega muito e se isso é normal. Flor do deserto, você se apegar às pessoas é normal. Você querer ter um vínculo com as pessoas é normal. Agora, você não viver sem pessoas não é normal. Ou você dá tanto valor a essas amizades que você deixa de valorizar outras relações. Isso não é normal. Mas essa questão dessa consciência emocional e dessa questão de você ter amizades e ciclos de amizades são normais. As pessoas não valorizam, inclusive, aquelas amizades que somem na sua vida. Você tem que valorizar a pessoa que sumiu. Digo até mais. Tá? Vou até parar a música aqui para falar isso agora. Eu não sei se vocês estão ouvindo a música, tá? Me falem se estava muito alta ou muito baixa. Existem pessoas que vão sair das nossas vidas e vai ser benéfico para nossa mente, vai ser benéfico para nossa saúde emocional, mesmo que gere uma dor no início. E existem pessoas que vão se apegar a nós e vão nos fazer mal ao longo prazo. Porque tudo na vida tem de ter um começo, um meio e um fim. Amizades verdadeiras são aquelas que não precisam estar na sua casa todos os dias. Mas é aquela pessoa que quando você ligar, ela vai te atender. Se você quer saber se uma amizade ou se uma relação com alguém é verdadeira, coloque em teste hoje, mas não liga pelo WhatsApp, não. Liga pelo telefone. Se ela te atender,
provavelmente ela valorize no mínimo a sua amizade, ou pelo menos esteja curiosa porque você ligou para ela e não mandou mensagem ou fez outras coisas. Pessoas precisam estar em nossas vidas. Nós somos seres sociais. Quando a gente quebra o vínculo com amizades ou com relações, a gente perde um pouco dessa sociabilidade. Então a gente precisa nutrir também essas relações, e isso é sempre algo saudável, tá bom? Não desistam do processo de cura, ou mesmo do processo saudável que é estar em relações com pessoas, amizades, tá? Agora, o que não é normal? A parte patológica disso pode não ser normal. O que seria patológico? Perseguir ou ser perseguido por alguém. Estar numa relação com alguém que você dependa dela para alguma coisa. Já pensou você se ver numa relação com alguém que você dependa dela para alguma coisa? Eu acho que dentro dos processos de dor, talvez seja uma das maiores. A gente precisa dessa autonomia, né? A gente precisa desse processo que a gente se cura através do outro e o outro se cura através da gente. Mas isso numa perspectiva daquilo que é saudável. Então, se você achou que existe um processo aqui que por algum motivo não está saudável, talvez seja a hora de rever a pessoa que está do seu lado. Para que a gente possa voltar para aquilo que a gente entenda que seja bom para nós, que seja bom para o nosso subconsciente, que é aquilo que nos complete, tá? Agora, se a sua amiga está se apegando a outras pessoas de uma maneira que não seja legal, que você veja que seja algo negativo, talvez ela precise ir para o processo de análise e entender o que está faltando nela. Se ela entender aquilo que está faltando nela, ela deixa de se apegar e até aprende a libertar pessoas que não fazem bem para ela. Tá bom? Elisa perguntou para o doutor ver uma doença da alma, né? Hoje atendeu muitas pessoas. O Xande... hoje eu acho que bati meu recorde de atendimentos aqui na live, mas o pessoal já foi embora. É um sofrimento antecipado, isso mesmo. Todo sofrimento antecipado é ruim, né? O guia religioso é o ID, tá? Procura ele aí, que acho que ele tá aqui no top, inclusive, das pessoas que patrocinaram a live hoje. Segue ele, que o cara é bom, ele faz live todos os dias. Eu acho que ele faz live todos os dias, tá? Eu tô falando isso, mas eu nem sei se ele faz mesmo. Eu acho que ele faz. Quem tá fazendo live todo dia também é o Dr. Elias, que também tá aqui no top 5. Ele tá fazendo as lives todos os dias sobre a clínica dele, que é esse desafio novo, e sobre essas questões de fortalecimento. O Dr. Elias já saiu. O que você daria de dicas para prevenir uma crise de ansiedade ou depressão? Paula, você está aqui ainda? Espero que você esteja. Gente, eu estou evoluindo no chat, tá? Então vão escrevendo, eu vou responder a todos. Alguns demoram muito mais tempo, porque a minha elaboração também depende desse tempo, né? Então vamos lá. Se eu pudesse dar uma dica para quem está em um processo de ansiedade ou de depressão, seria de perceber os seus gatilhos. Talvez esse processo de perceber o gatilho seja uma das coisas difíceis também de serem feitas, porque o gatilho, quando ele acontecer, talvez você não tenha tempo hábil de se fortalecer e evitar. Na clínica, eu sempre lido com a pessoa, sempre para entender os gatilhos, e fortaleço ela dentro da hipnoterapia para que esses gatilhos sejam percebidos, solucionados, mitigados, e elas conseguem controlar tanto o processo de ansiedade quanto o processo de depressão, porque elas percebem os seus momentos. O asmático, se ele perceber que ele está com falta de ar, ele toma medicação e vida que segue. Agora, se ele não perceber que ele está com déficit ali na saturação, não vai dar tempo dele tomar a medicação. E aí ele vai ter uma crise asmática. Mesma coisa, só que para o lado psíquico. Então você precisa entender os seus momentos, entender o que está gerando essa ansiedade ou esse processo depressivo, e a partir do momento que você entende isso,
tentar solucionar se torna, inclusive, mais fácil, um processo mais fluido, né? Que é o que a gente deseja para todo mundo. Ter esse processo fluido de cura, esse processo fluido de percepção e daquilo que a gente está vivendo. Obrigado, Idês, obrigado pelos elogios, obrigado pelos presentes também que você deu hoje. Era assim também, muito dependente, agora a minha dependência está em Cristo. Amém, Elisa, amém. A gente precisa ter essa dependência, às vezes, em algumas coisas, né? Consigo viver só? Antes não, mas agora sim, lidar com a solidão. Lidar com a solidão ou com a solitude, né? São processos necessários para que a gente perceba que nós estamos ou em equilíbrio ou em desequilíbrio. Isso são coisas positivas. Sempre que a gente perceber que a gente está em equilíbrio, a gente tem ganho. Se a gente perceber que a gente está em desequilíbrio, a gente também vai ter ganho nessa percepção. O importante é perceber. Se você consegue perceber, já é meio caminho andado. Meio caminho andado, eu diria até mais, tá? Muito mais que meio caminho andado, já é meio caminho para a cura. Se a gente percebe o que está acontecendo com a gente. Vamos lá, estou rolando o chat, boa noite, pode fazer uma pergunta? Sim. Gente, pode fazer as perguntas, tá? O chat está aberto para vocês fazer as perguntas. Você que tem o nome de uma estrelinha que não tem nome, pode fazer a pergunta sim. A depressão é uma doença da alma, é também um sofrimento antecipado, traumas vividos. Isso mesmo. Agora, não necessariamente a depressão, dentro daquilo que eu acredito, seja um sofrimento antecipado. É um sofrimento no presente, né? Não sei se para você teve uma questão de projeção de um sofrimento, geralmente está associada a algo do presente. Ok. Vamos evoluir aqui no chat. Você pode relatar sobre as dores que a ansiedade causa? Sim. Moto E7, você já esteve na minha live, né? Você quer saber das dores físicas ou das dores emocionais? Né? Porque são coisas que não necessariamente vão andar aí de mãos dadas. Meu Deus, gente, estamos batendo quase 100 pessoas. Assim a live vai até 3 da manhã hoje. As dores emocionais da ansiedade. Você não consegue estar no presente porque você está focando no futuro. Isso vai gerar uma angústia, né? E essa angústia ela é dolorida, ela não é facilmente resolvida. E muitas vezes você vai ter um desgaste com isso que vai gerar a crise da ansiedade porque você vai perder o controle. Existem pessoas que têm a questão física. Então ela vai ter tremor, a bochecha vai tremer, a pálpebra vai fibrilar. Você pode ter uma tensão muscular que você vai bater no seu corpo, vai parecer que você saiu da academia e está hipertrofiado. Mas é a tensão. O seu corpo está tenso com esse processo. Isso também vai gerar muita dor muscular, principalmente depois que a adrenalina baixar. Porque você vai entrar no relaxamento e seu corpo vai falar, opa, peraí, eu te entreguei tudo o que você precisava para ter o sentimento de luta ou fuga. Só que você não correu, você não fugiu, você não lutou. E aí, você vai fazer o que com isso? Aí vem a dor. Então são dores de tensão muscular. Dor de cabeça também é muito comum na pessoa que está com crise de ansiedade. A dor no peito, o sentimento de taquicardia. Tem pessoas que confundem o sentimento, as dores da ansiedade com infarto, inclusive. Na dúvida, corre para o médico, né? Você não vai ficar com dor. Problemas digestivos. Gente, eu tinha uma paciente que ela falava assim, André, eu percebo a minha crise de ansiedade toda vez que eu não consigo engolir nada. Ela perdia o poder até de engolir, a deglutição, porque ela entrava num estado tão de travamento aqui da glote tão grande e da impossibilidade de lidar com a dor, que ela tinha essa dor também
abdominal, uma dor digestiva, você não consegue digerir. Quando a gente fala que o corpo fala de verdade, gente. Você pode estar tendo uma indigestão devido a crise de ansiedade. Indigestão. Pode sim, tá? Eu saí de um relacionamento abusivo, narcisista. Em um ano, ele sempre faz perfil fake. Fia, se ele tá com essa dependência emocional de você, gente, Fia é o nome dela, tá? eu não tô chamando ela de apelido, não. Fia Ribeiro. Se essa pessoa está nesse processo narcisista, abusivo, ela perdeu já a referência de quem é você. Que você é uma outra pessoa. Então o que ela faz? Ela faz tudo para alimentar esse ego dela. O ego, não o ego do id, ego, superego. O ego desse sentimento que ela é ela. Tá? Porque ela perdeu a referência de que existe uma outra pessoa que está sofrendo com esses assédios, com esses abusivos, com essas atitudes abusivas. Então, se você já fez tudo o que você podia fazer na parte legal da coisa, registrou o boletim de ocorrência, pediu medida restritiva, aí você vai ter que consultar um advogado para falar sobre isso. Nós temos a doutora Gleice lá no meu perfil, que também ela pode te dar outras orientações, se isso for o caso. Mas tem uma questão que você... Aqui, ó. Mande mensagem para ela, que ela mandou presente também. Você pode estar tentando lidar com isso com o aspecto de tentando não ter sofrimento. Por quê? Isso vai gerando um processo também para você tão angustiante que toda pessoa que você encontra na rede social, você não sabe se é fake ou não. Se você tornar isso patológico, Fia Ribeiro, sabe o que vai acontecer com você? Quando você entrar numa live, você pode ver o rosto dele, mesmo sendo eu. Cuidado para você não psicotizar, porque isso vai te fazer muito mal. E para isso acontecer, basta essa repetição do padrão dele, que é um padrão nocivo para a sua psique. Então eu entraria hoje com você com o fortalecimento do seu self, fazer terapia para que você entenda esses processos, entender esse dinamismo dele, se é que você já não faz, para que isso te fortaleça e não te adoeça. Porque a questão dele estar doente, dificilmente a gente vai conseguir controlar. Tá bom? Elisa, a gente tem esses processos de dependências emocionais. Inclusive, eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. Convido para quem não assistiu ainda, partilhar, tá? Fia Ribeiro, eu tô chegando nas mensagens agora, tá? Você não teve dependência emocional, a dependência foi dele, tá? E ele sim te deixou doente, por isso que eu falei, você tem que tomar cuidado com isso. Sua mensagem chegou depois aqui para mim. Como lidar com luto antecipado? Luto antecipado, a gente vai ter que entender se há um motivo ou não para você estar com essa questão desse luto. Por quê? O que seria o processo de luto? Você vai ter aqui os 5 aspectos do luto depois que ele acontece. A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Você vai passar por esses 5 aspectos. Quando você chama ele de antecipado, o que a gente vai ter que entender aqui é se essa pessoa está doente ou se você já está numa questão de ansiedade tão forte que você esteja projetando a morte dessa pessoa. Mas ela está bem. Porque são coisas muito diferentes e eu precisaria saber desse detalhe, tá? Completa no chat que a gente retoma. Passado e presentes, Elisa, bora. As duas que são bem terríveis. Moto. Tudo que gera sofrimento, né, e causa ansiedade são muito terríveis. Mas me fala você, que sintomas você tem, tá? Porque a gente estava falando dos sintomas da ansiedade, e você vai ter também formigamento, dormência, dores nas pernas, nas articulações.
palpitação, a perda no peito, a dor na mandíbula, tá? Então são vários aspectos que a ansiedade pode se manifestar no nosso corpo. O que a gente tem que sempre descaracterizar se é um infarto, se é um derrame, se é algo físico. Não sendo, procura um psicanalista, pode me procurar também que a gente conversa, tá bom? Quando ficamos com medo de receber notícias que não são boas. Existem pessoas que chegam num processo de adoecimento tão grande dentro da questão da saúde emocional, ou são abaladas por fatores que acontecem, que a simples possibilidade de receber mais uma notícia ruim já gera o sofrimento. Então, se você está tendo isso, Maria, tome cuidado apenas com a questão de que as coisas vão acontecer você sofrendo ou não. Mas você pode se preparar. Como é que a gente se prepara nesse processo? A gente vai se fortalecer. É conversar sobre suas dores atuais, é conversar sobre o seu momento, compartilhar com a sua família suas dores, suas angústias, compartilhar com algum profissional, se é que você já não tem, para que você consiga lidar com as dores que já passaram. Porque as dores do futuro, ou receber notícias ruins no futuro, não pode ser um processo de dor hoje. Porque aí já entra no aspecto que não é legal. É isso mesmo, Gleice. A ansiedade gera vários sintomas físicos, emocionais, sintomas psicológicos, né? Sintomas que vão afetar a psique. Eita, então eu tenho essa tal ansiedade, dor no peito, dor de cabeça, achei que ia infartar. Id. E muitas pessoas vão para o PS. A pessoa está em crise de ansiedade. Pensa nesse cenário. Nossa, eu vou até acordei agora. A pessoa está em crise de ansiedade. Ela corre para o PS. Chega no PS, o médico fala para ela assim, você é ansioso? Acabou. A pessoa desmorona. Por quê? Ela fez um eletrocardiograma, descaracterizou o infarto. Ela fez todos os exames possíveis e imaginários, fez o Holter, fez o mapa, monitorou 24 horas, não tem pressão alta, não tem nada. O que essa pessoa tem? Um processo ansioso. Processos ansiosos podem gerar sintomas que são parecidos com o infarto. Isso tem que ficar claro para todos. Mas na dúvida, você tem que procurar um médico para descaracterizar a questão do infarto. Você tem que fazer exames. Mas tem que cuidar, né? Não necessariamente. Talvez a ansiedade de esperar algo como uma notícia. Às vezes a gente tem ansiedade de esperar algo como uma notícia ruim, esperar uma notícia que pode não ser agradável, né? A Gleice está complementando aqui que a ansiedade pode gerar a paralisia facial, aceleração do coração, ânsia de vômito. Tudo isso, né? A gente já lidou aqui com esse aspecto também na live. E que bom que ela pôde complementar e até responder antes a pessoa. Eu tô com 12 mensagens ainda para ler, tá? Eu vou ler todas até finalizar a live. Ficar eufórico também é um sintoma da ansiedade, né? Essa euforia, puxa, é muito forte essa euforia. É uma das coisas que você mais sente mesmo. E de meu amigo, quer dizer que você pode ser ou não ansioso. A gente vai ter que lidar com essa sua perspectiva de ansiedade, Ed, porque o que acontece? Você pode estar em quadro ansioso ou você pode estar com a ansiedade, patologia ansiedade. O quadro ansioso, como a gente estava falando ontem sobre a saúde emocional, é normal você oscilar entre a ansiedade e a depressão no nosso dia a dia. Hoje eu cheguei em casa e estava cansado do trânsito, eu estava num processo deprimido. Tomei um banho e me renovei porque tinha live para fazer com vocês. Tinha atendimento para fazer antes da live. Isso tudo me dá energia. Então agora eu estou eufórico porque eu estou feliz vendo tanta gente na live. Tantos presentes que eu recebi hoje, acho que foi meu recorde, eu nunca recebi tanto presente. Nem sei onde colocar tanto presente, minha casa é pequena. Mas obrigado pelos presentes que vocês deram. Obrigado pelas curtidas. Gente, nós estamos com 13 mil curtidas. Quando eu ia pensar isso na minha vida? Fazendo live pro TikTok. Muito obrigado, só sou grato a vocês. Eu só pensei em tratar quando tive
taquicardia. Isso mesmo, Laura. A ansiedade, ela pode gerar essa taquicardia. Aí vem o médico, fala para você que você tem um processo ansioso, você não aceita porque você está no processo ansioso, e aí você resolve se tratar depois que você percebe que você não tem para onde correr. Então tem que tomar cuidado sempre, gente, porque a saúde mental é o processo de cura que acontece e a gente precisa sempre estar focado dentro desse equilíbrio. Nem tanto pro hype, nem tanto pro down. A gente precisa estar em equilíbrio, mas isso quer dizer assim, se você é uma pessoa que é muito eufórica no seu dia a dia, a vida inteira foi eufórica, você vai ser eufórico. Isso é o seu normal. O dia que você estiver em depressão, você precisa se cuidar. Porque a pessoa que não fica aqui no meio, vai estar lá sempre lá em cima, quando ela cai de verdade. Se estrepa. Então tem que tomar muito cuidado com essa manifestação do desequilíbrio emocional. Sim, me chamo Ayla, sinto que tenho tudo isso, sabe que várias coisas ruins, já fiz exame, já procurei médico, eles falam que eu estou bem, que tenho um transtorno de toque, de verificar os sinais vitais. Ayla, eu falei com você ontem, você não me procurou, e eu não tinha seu nome, eu não anotei seu nome ontem. Você tem que me chamar no chat, tá? Vamos conversar sobre isso. Eu quero tirar essa ansiedade de monitorar sinais vitais de você. Vamos trabalhar isso, tá bom? Você só fica bem depois que vê os sinais vitais. Já tive muitos pacientes na clínica que tinham esse sintoma e todos eles se curaram desse processo. Todos. Então eu sei que eu consigo também te fortalecer nesse aspecto para que você venha a se curar, tá bom? Sim, uma vez uma pessoa tendo crise de ansiedade, não queria ser atendida e foi à força. Uma vez vi uma pessoa tendo crise de ansiedade e não queria ser atendida e foi à força. Laura, a pessoa que está em crise de ansiedade e não quer o atendimento médico, se ela não sabe que ela está em crise de ansiedade, ela já acha que morreu. E aí ela vai ter tanta coisa, tantos sintomas, tantas coisas que vão levar ela para o negativo, que ela pode entrar também no processo de bipolaridade. Porque quando ela perder todos esses sintomas, ela vai achar que não sobrou nada, se ela conviver com isso muito tempo. Que também é outro aspecto muito delicado, muito delicado. Tem uma amiga minha que tem ansiedade. Ela entra em pânico até desmaia na rua. A ansiedade pode gerar desmaios, crises convulsivas. Ela pode gerar tudo isso. É uma coisa, gente, que a pessoa não tem controle. Ela não está fazendo teatro, ela não está fazendo nada que não seja viver. Só que ela está passando por isso. É um momento, né? E ela precisa lidar justamente para esse processo de cura acontecer. Ansiedade também pode vir através de doenças, tais como as infecções uretárias fortes, tireoides. Isso mesmo, Elisa. A ansiedade pode vir através de doenças físicas que vão abalar a sua saúde emocional e você vai ter esse desequilíbrio. E é muito comum, tá? Doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, doenças dos glóbulos brancos baixos, doenças ali relacionadas ao sistema defensivo do nosso corpo, do sistema imunológico, essas doenças estão estritamente ali relacionadas à nossa mente. Sempre que você tiver um processo de ansiedade, que o seu corpo para de pensar na proteção a longo prazo, porque ele precisa sobreviver, ou um processo depressivo que você não se alimente, acabou. Você vai ter muitos problemas físicos, inclusive, né? Eu tive estresse pós-traumático grave e sofri de todas as situações, psicoemocional, físico. Fia Ribeiro, essa pessoa machucou você de todas as formas possíveis e imaginárias, né? Se você ainda não faz o processo de análise, me procura, tá? Vamos melhorar isso. E se você já fez e tá bem, que bom que você conseguiu superar. Se não fez ainda, vamos trabalhar isso, tá? Quero dizer que tem doenças que provocam ansiedade. Isso mesmo. Existem doenças que provocam ansiedade. Mas existem também desequilíbrios mentais que vão provocar doenças. Tá? Então, os dois caminhos são válidos.
Quando tive começo de hipertiroidismo, pensei que estavam com depressão. Não queria me levantar. Laura. Olha, gente, cheguei no final do chat. Isso quer dizer que a live está chegando ao fim. Quando o live para de correr, é porque a gente já está chegando ao fim da live. Então, se vocês quiserem mais live, tem que manter o chat alimentado, tá? Laura, quando eu tive começo de hipertiroidismo, eu pensei que estava com depressão e não queria levantar da cama. A hipertiroidismo, né, esse hipertiroidismo, ele tem vários aspectos que vão afetar o nosso corpo. A falta de vitamina D também pode parecer como um processo de depressão. Existem várias doenças que vão desregular o nosso físico que vão gerar esse adoecimento mental. E enquanto você não conseguir equilibrar o físico, você também não consegue ter o equilíbrio mental. Eu sempre peço para os meus pacientes que chegam com crises depressivas muito fortes, com crises de ansiedade muito fortes, eu sempre pergunto para eles, o que você já fez? E se você já recebeu essa minha pergunta em um chat que você me mandou, é porque eu estou preocupado com aquilo que você já fez, não porque não deu resultado ou que não tenha te ajudado, mas tudo o que você fez te trouxe até o presente. Se você fizer o processo comigo a partir de então, é daqui para frente. O passado só me serve para saber se você lidou bem com algumas práticas ou não. E aquilo que eu posso te ajudar a se fortalecer para que você evolua. O meu era hipo. Hipo, tá? Hipo geralmente emagrece, o meu engordava. Desregulagem, né? A desregulagem da tireoide. Aí você vai suplementar. E quando você suplementa, aí você vai tomar esse medicamento praticamente pro resto da vida. Por quê? Você vai ter que fazer isso de uma maneira contínua. Inclusive, se você suspender essa medicação, você vai ver que você vai ter os mesmos sintomas e a piora vai ser muito grande. Muito grande. Depois que me tratei, melhorou 70%. Laura, a parte de regular o seu sistema da tireoide, ela começa a regular o seu sistema linfático, ela consegue regular o seu sistema de sono, ela vai te ajudar a regular o seu mecanismo mental. Então, a tireoide é um órgão, um sistema, não sei nem se é órgão, tá, gente? Não sei. Mas é um sistema muito importante que muitas pessoas negligenciam, param de tomar medicação e quando vêm os sintomas, eles vêm potencializados ao 1000. Oi, Fabi, obrigado pelo presente. Fabi sempre presente nas minhas lives. Gente, o meu maior presente é estar aqui com vocês, tá? Mas eu agradeço que vocês ativem o coração, esse coraçãozinho laranja, que me sigam, que curtam os vídeos, que comentem, porque isso dá oxigênio, né? Faz eu vir aqui e continuar promovendo essas conversas. Crisapina 2,5 miligramas engorda, não sei afirmar, tá, Maria? Não sou médico. Você teria que consultar o médico e até o seu médico, tá, de preferência, para saber se pode ter esse processo ou não. Mas geralmente toda medicação vai ter algum aspecto aqui que vai mudar o seu organismo. Desde a S até as tarja preta. Toda medicação vai causar algo no seu organismo e é por isso que a bula, gente, se a gente fosse imprimir a bula em tamanho com a letra, né, razoável, ela seria desse tamanho. Porque tem contraindicações, tem sintomas, e é por isso que a gente tem que procurar o especialista, que é o médico. Meus problemas agora são só ansiedade. E tô com suspeita de TDAH. Tá, TDAH, hiperatividade, né? Que pode estar relacionado à sua ansiedade. Eu lidaria melhor, antes de ter um diagnóstico, antes de aceitar esse diagnóstico, Laura, tente tratar a sua ansiedade antes. Porque você pode ser só TDA, você pode estar no H também. Então, existe um livrinho chamado DSM-5. Ele traz todas as doenças e lista ali tudo que a gente precisa para saber se a gente está ou não com esses sintomas. E a gente tem uma tabelinha ali que a gente preenche esses requisitos. Quem faz isso é o médico. Mas se você está em crise hoje de ansiedade, não é hora de procurar um diagnóstico que não seja o da ansiedade
ou outros, tá? Porque pode ser que você tenha um diagnóstico não tão preciso. Cuide da sua ansiedade primeiro. Tá lidando bem com a ansiedade? Aí você percebe se você tá no hiper ou não, tá bom? Boa noite a todos, boa noite, Fabi. Obrigado por estar aqui na live, obrigado pelo abraço que você me deu aqui. Assim, eu consegui curar minha alteração com exercício físico, mas todo ano faço exame para checar. Você vai precisar fazer exercícios físicos para tireoide, super funciona bem. Exercício físico geralmente cura, tá? Muitas doenças. Mas de repente, se você está 70% melhor, pode ser que esteja faltando 20% ali para você se sentir ainda melhor. Então, por isso você tem que fazer os exames, continuar seu tratamento sempre, tá bom? Galaxy J6. Gente, vocês têm nome de celular, né? Vocês têm que mudar o nome de vocês aqui pra gente conversar, sabendo quem vocês são. Agora, o Moto E6 eu já sei que é a Ayla. Até anotei aqui, Ayla, por favor, me manda o chat, tá? Vamos cuidar disso. Eu estive pensando em coisas que não tá acontecendo. Tipo dúvida. Tá. Tipo, eu pensando coisas que não estão acontecendo. Me sinto muito mal com isso, me causa estresse. Tá. Se você está pensando coisas que não são de você, eu falei no começo da live sobre a questão do pensamento intrusivo. Cuidado com esses pensamentos intrusivos. Eu vou continuar falando sobre pensamentos intrusivos nas próximas lives. Galaxy, eu não vou repetir para não ficar maçante para quem está aqui desde o começo, e temos bastante pessoas na live hoje, então me procura no chat que eu te explico sobre pensamentos intrusivos e por que isso está te gerando estresse, tá bom? Qualquer coisa eu até faço um vídeo para elucidar a todos que perderam o começo da live. Medicação não é brincadeira, isso mesmo, Fabi. E por isso que sempre a gente tem que ter o suporte médico para todo tipo de medicação, gente. Existem processos, gente, que a gente vai precisar conversar sempre com o especialista, né, que é o médico. Mas você pode não ter. O TDAH geralmente é um só. O que vai ter é o espectro, né? Fabi, eu vi que você perguntou aqui se TDAH tem vários tipos. O TDAH ele funciona como um espectro. Então você pode ter várias manifestações ou só algumas. Então você pode preencher toda a cartela desse espectro, e isso vai ter repercussões na sua vida, ou você preencher só alguns deles. Então, não é que tem tipos. TDAH é uma doença só. Tá? E eu falo doença porque está no hall de doenças médicas, tá? Aconteceu alguma coisa aqui e fez um barulho. Ah, tá. A gente alcançou o objetivo dos presentes, que legal. Obrigado a todos que me presentearam. Eu não vou definir novo objetivo hoje não, tá, gente? Vocês já me deram muito já, o que vocês derem a partir de agora já estamos no extra. Mas você, por exemplo, pode ter, dentro do TDAH, dificuldade de manter o foco em tarefas e atividades. Outra pessoa pode não ter essa dificuldade. Ela pode ter um esquecimento frequente de compromissos e prazos. Então, por isso que a gente fala que é um espectro, tá bom? Sim, agora tenho mais alterações hormonais. O negócio é cuidar do psicológico e do físico juntos. Isso mesmo, Laura. Sempre juntos, tá? Tem algumas coisas que eu nunca vou falar para a pessoa deixar de fazer. Cuidar do físico, cuidar da mente através do processo de análise, do processo religioso, daquilo que te fizer bem, gente. Aqui eu não estou para fazer propaganda do meu trabalho, eu estou para cuidar de vocês aqui e das suas dúvidas. Então, se a religião está te suprindo, você não precisa, de repente, procurar análise. Mas você pode fazer os dois, tá? Porque muitas vezes a gente vai precisar de ter um auxílio maior. Se você está dentro do aspecto positivo da sua vida, você está cuidando do seu físico, do seu psicológico, você está dentro de um aspecto social saudável, você está dentro de uma comunidade, você está dentro do seu trabalho desempenhando da forma como você deveria, provavelmente você esteja com a sua saúde mental equilibrada.
Porque a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela está em desequilíbrio mental é abandonar tudo aquilo que ela, em algum momento, prezava. Porque, às vezes, ela tem até receio do que o outro vai pensar de ver ela em adoecimento. E aí ela se julga e se afasta. Então, só tomar cuidado com isso, mas se você está bem, se você está equilibrada, vida que segue, tá? Fazer exames para a tireoide, beleza. Os hormônios estão ligados diretamente ao cérebro. Isso mesmo, Fabi. E não tem como fugir deles, né? Não tem como fugir dos hormônios. Você pode fugir de tudo que você quiser. Só que dos seus hormônios você não foge. Porque o intestino é captador e produtor, se não me engano, de 80% da dopamina. O intestino, as pessoas entendem como o nosso segundo cérebro. Então, a gente tem que cuidar muito bem do intestino, assim como a gente tem que cuidar da batata da perna. Por quê? A batata da perna é nosso segundo coração. Se você tem pernas fracas, provavelmente seu coração vai sofrer muito na velhice. E por aí vai. Nós somos um sistema, tá, gente? Nós não somos uma cabeça que eu posso plugar em outro corpo. Para isso aqui estar bem, e eu estar aqui hoje, meu coração tem que estar bem e tem que estar batendo. É claro que eu não vou monitorar ele aqui na frente de vocês. Mas, ó, tá batendo a 93 batimentos por minuto. Porque eu tô falando há 2 horas. É como se eu estivesse correndo uma maratona. E tô pensando, né? Meu cérebro tá aqui respondendo cada pergunta dentro da minha coerência. E isso é um processo também exaustivo. Então, por isso que parece que eu estou correndo uma maratona. Mas a hora que eu deitar daqui a pouco, volta para os meus batimentos normais. O que não é normal é eu ficar monitorando isso sempre. Às vezes deixo de comer e beber água, porque esqueço. Tanto que me distraio fazendo algo importante. Laura, você tem hiperfoco, né? O hiperfoco ele pode estar ou não atrelado ao TDAH. Porque, por exemplo, existe uma tendência também a ser desorganizado. Você tem isso? Então, não necessariamente você preencha todas as questões, tá bom? Renata, algumas religiões projetam preconceitos nos outros, mas existem outras que não projetam, então talvez você só procurou o lugar errado. Mas pode ser que um dia você encontre uma religião que preencha seu coração e abrace ele, e aí possa fazer sentido para você. Mas se você não precisa da religião, tá bom, você pode procurar outras coisas que te alimentem, tá? Eu não sou essa pessoa religiosa, tá? Mas eu sei da importância da religião na vida das pessoas. Eu também tenho mania de estar fazendo algo e começar a fazer outra no meio. Porque você perdeu o foco e foi para outro foco. Eu também sou desorganizada comigo, com prazos e coisas, depende de mim, do trabalho, só ok. Você pode estar preenchendo alguns requisitos. Dificuldade, por exemplo, de seguir instruções detalhadas, você tem? Lá no seu trabalho, se alguém fala para você que a partir de agora, no lugar de bater o martelo com a mão direita, você vai bater com a esquerda, você vai ficar trocando as mãos? Provavelmente não. Então, não necessariamente você tenha todos os aspectos que nem eu comentei antes. Mas você vai ter que procurar um médico para ver isso, tá? Ter muito organizado, tem toque. Meu marido não gosta de contato físico, é narcisista, tem hiperfoco e parece não possuir empatia. Seu marido está em adoecimento. Gente, deixa eu só ligar aqui a luz de novo, antes que a live caia. Pronto. Se o seu marido está em processo narcisista, e você já reconheceu isso, Fabi, essa organização está te afetando ou não? Esse toque que ele tem para organização está limitando a vida de vocês? Por exemplo, quando vocês vão sair de casa, ele começa a pensar que o fogão está ligado. Ele volta 20 vezes ou ele só fica preocupado com isso? Porque só para a gente entender o grau desse toque e como ele está se manifestando nele, né? Laura, pode ser que você tenha TDAH, tá? Mas por que você está tão preocupada com esse diagnóstico? Eu lidaria com isso na sua sessão de análise, tá? Por quê? Você não precisa ter um CID
para ter uma vida plena. É claro que o CID pode te ajudar a entender melhor como você está hoje. CID, gente, Código de Doenças Internacionais, tá? Você pode ter esse diagnóstico, esse CID, para uma paz ali, para um equilíbrio seu, mas o quanto que isso vai te ajudar? Vai te dar uma medicação? Se a sua vida não estiver comprometida, né, tem que pensar um pouquinho sobre esse processo. É complicado demais lidar com alguém com TDAH, narcisista, né? Realmente, é um processo de sofrimento, né? Por quê? Ele ser assim pode te afetar hoje, porque você não está conseguindo lidar com os aspectos que ele traz. Mas isso fala muito sobre o seu sofrimento. E não sobre o dele, né? A gente teria que conversar um pouquinho também sobre o dele nesse aspecto. Com certeza vai te afetar, né, Fabi? Com certeza vai te afetar. E eu entendo a dor que é ter esse tipo de relacionamento. Porque essas pessoas que têm esses traços extremamente metódicas, elas jogam uma culpa por você não ser assim também. Eu não sei se ele tem esse traço, tá? Depois você me fala. Laura, infelizmente algumas doenças como o TDAH, elas viram uma moda, tá? Antigamente todo mundo era depressivo, não sei se você lembra, 10 anos atrás, todo mundo era depressivo. Os emos. Depois vai passando o tempo, a gente vai entendendo melhor o aspecto dessa doença e hoje em dia a gente tem menos pessoas no processo depressivo. O TDAH, infelizmente hoje, ele está muito disseminado. Não quer dizer que você não tenha o que outras pessoas não tenham. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o diagnóstico geralmente é feito quando a pessoa é criança, e às vezes essas questões que os outros trazem e falam para você que você é ou não, você tem que tomar cuidado com esse julgamento. Agora, a gente teria que lidar por que esse julgamento está fazendo sentido para você, e por que você está querendo se enquadrar nesse sítio. Não, o toque dele é varrer, passar pano, arrumar a casa, em todo o tempo livre. Pessoas que têm o toque de faxina, muitas mulheres agora acho que daria graças a Deus, porque elas não sabem o quanto que é difícil isso dentro do relacionamento, porque se ele tem um tempo livre, o tempo dele vai ser faxinar, limpar banheiro, e aí a vida social de vocês vai pro penhasco, né? Porque se ele vai ficar arrumando a casa toda vez antes de sair, a hora que sair ele tá cansado, ele quer voltar para casa. E aí ele volta para casa e ele passa pano. Ele teria que fazer análise, Fabinho, e você também para lidar com essas questões. Porque desse sofrimento que gera, e ele para ele tentar melhorar essa questão desse toque dele, entender as raízes para que isso melhore, tá? Acho que as pessoas estão preocupadas por mim. Aliás, eu lido bem com as minhas questões. Laura, o que acontece? As pessoas querem te dar um diagnóstico que você precisa, tá? Se você está se resolvendo bem, se você está bem com as suas questões, independente do que for, por que as pessoas estão te dando esse diagnóstico? Qual que é o propósito delas? Né? Então, a gente teria que lidar um pouquinho com a relação que está tendo nessa importância do que está sendo dito para você. Se tiver tendo impacto na sua vida, aí sim vai sentido até a medicação se for necessário, tá? Ele não descansa, não para um minuto. Ele está em sofrimento também, né? Você entende, Fabi, que ele está em sofrimento, né? Quando ele faz os rituais dele, ele me frustra, me critica. Quando ele não faz, né? Porque ele vai gerar culpa em você daquilo que ele não está conseguindo fazer, porque ele também entende, talvez, que ele não consiga fazer esses processos a todo momento, e talvez ele te culpe por você não fazer, porque isso está gerando um sofrimento nele. É aquela pessoa que a água tem que estar aqui. Se tiver aqui, ela vai te criticar. Se tiver aqui, ela vai te culpar, porque você está errando com ela. Então, na cabeça da pessoa que tem toque, você está sempre errando, porque você não consegue suprir as expectativas dessa pessoa nunca. Porque a questão dela é patológica. Não é uma questão mais racional. Entrou na patologia. E é por isso que vem os sofrimentos. Fabi, narcisismo é algo bem sério. Ele chega a ser ofensivo contigo? A Laura perguntando para a Fabi, né?
o narcisista, ele pode estar também no aspecto patológico, ou ser um narcisismo de autocuidado, promoção de saúde, né, de si. Então a gente tem que entender também um pouquinho desse narcisismo. Estão banalizando demais a ansiedade, o TDAH, o narcisismo, o borderline. Existem pessoas que fazem essa banalização, mas também existem pessoas sérias que vão trazer isso para a pauta, né? A fim de que a gente entenda melhor o que são esses processos, para que a gente também tenha uma sociedade que enxergue esses adoecimentos de uma maneira mais leve também. Que a pessoa vai poder ter paz para cuidar disso. Imagina todo dia você chegar no trabalho e a pessoa falar que você esqueceu de mandar um e-mail porque você tem TDAH. Para que isso? Existem pessoas que são distraídas. Eu esqueço de mandar e-mail todo dia e não tenho TDAH. Não tenho nem TDA. Demais, ele nunca está errado. Está sempre no topo, né? Ele está no narcisismo patológico associado a um toque patológico. Fabi, conviver com esses aspectos são bem delicados e difíceis, não é mesmo? Porque assim, como ele está tudo numa esfera patológica, a única coisa que ele vai gerar em você é o sentimento de culpa, de erro, né? Você vai ter que se fortalecer mais e talvez buscar ajuda para ele, para que vocês consigam manter a estrutura familiar de vocês. Então, eu fui num psiquiatra e não pensava que ele era... Eu fui num psiquiatra e não pensava que ele era também. Ele me pediu para que fosse investigando. Você vai ter que montar um caderninho dessas reações para que ele faça o diagnóstico correto para você. Essa questão de faxina é porque me preocupo com ele, cansa a pessoa mesmo. Porque você perde a vida social, você perde o momento do casal. Tudo isso, né, vai ter um peso para vocês. Eu fui diagnosticada por profissionais e achei bom porque agora eu me identifico quando estou em crise. É isso mesmo. Se você tem um diagnóstico, gente, ele pode te ajudar. Agora, existem pessoas também que, quando tem o diagnóstico, não sabem lidar com ele, isso gera também ansiedade, processo depressivo, porque acha que a vida desmoronou. Então, por isso que tem que ter esse suporte profissional mesmo, principalmente quando tem o diagnóstico, tá? Mas deve ser muito difícil lidar com o narcisista diariamente, assim. Com certeza, tá, gente? Boa noite. O pessoal também já saiu da live, gente. Eu vou pedir que a gente pare o chat por hoje, para que a gente possa finalizar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar nos vídeos ou no chat também, para que eu possa responder vocês individualmente ou trago amanhã, tá? Entendo que é a criação dele, porque dele ser assim, porém eu não mereço isso, sabe? Fabi, ele sempre foi assim? Ele sempre teve essa... Ele sempre teve esse traço? Ou ele tá mais aflorado agora? Eu acho que importa para você é usar seus problemas para justificar os seus erros. Jamais usaria diagnóstico pelo fato que tivesse para justificar. Mas infelizmente é uma padronização, tá, Laura? Algumas pessoas usam isso para justificar suas ações. Eu não trabalho com diagnósticos, eu trabalho muito mais com a pessoa e os aspectos que o adoecimento está gerando nela. Eu acho que isso que importa para que a gente tenha um equilíbrio mental dentro da psicanálise. Porque aqui eu preciso saber do diagnóstico se a pessoa trouxer. Eu nunca perguntei para ninguém o CID dela. Engraçado que todas têm a cura, né? Depois do processo de análise. Se ele criou essa armadura, fica mais difícil, né, Fabinho? Tá bom? Gente, muito obrigado por todos que estiveram na live. Acho que hoje passaram muitas pessoas por aqui. Sou muito grato a todos. Obrigado por ter batido a meta de presentes. Nós estávamos com 5 pessoas que ativaram o coração, nós estamos com 8. Então isso é muito legal, isso é uma perspectiva muito legal. Ali, obrigado por ter me chamado no chat, tá? Eu fiquei preocupado com você, que bom que você me chamou lá para que a gente converse. Gente, muito obrigado, fiquem em paz. E, 20 mil curtidas, muito obrigado. Olha, se eu tivesse a live mais 1 hora,
Eu acho que a gente entrava no Top Brasil, hein? Vocês são demais, gente. Obrigado mesmo de coração. Amanhã eu vou chamar uma live, talvez próxima a esse horário, tá bom? Aí o tema, se vocês quiserem propor um tema para mim, podem mandar. Ou a gente mantém esse tema genérico saúde mental e vamos conduzindo conforme os relatos. Amanhã, Flor do Deserto, traga seu testemunho aqui pra gente escutar você, tá bom? Forte abraço, gente. Durmam bem, fiquem em paz. E você que está em sofrimento, dá para mudar, mas você já está muito bem só de estar aqui. Forte abraço.